Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 135, 135 do livro Vinho de Luz, cujo título é Pais. Baseado numa fala de Paulo, que está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, que ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, vamos falar sobre paternidade e maternidade, né? Eu ainda não tenho essa experiência, mas temos aí uma mãezona para começar o comentário para a gente. Bom, vou falar da maternidade, que é a parte que me toca, né? Mas, assim, eu acho que é uma das experiências que muda a vida das pessoas, né? E eu me lembro que, na época, quando eu tive o Eduardo, o primeiro filho, né? Assim, a vida da gente muda por completo, muda. E aí eu fiz até um comentário, né, com uma pessoa que era psicóloga, que era minha amiga, tudo mais, e eu falei: nossa, um filho muda por completo a vida da gente, né? Aí ela respondeu: muda para quem é responsável. E eu falei: opa, então significa que eu sou responsável? Né? Porque, na verdade, os valores, eles passam a ser outros a partir do momento que você tem um filho. E, e, e eu assistindo um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, não vou lembrar. A pessoa não queria ter filhos. E aí ela disse, e por um acaso ela passou a ter filhos, e ela disse: eu odeio ter filhos. Aí ela disse: sabe por quê? Porque a minha felicidade depende exclusivamente da felicidade deles. E eu achei isso tão forte que eu falei: gente, além de ser forte, é muito real, né? É muito real. Porque, na verdade, é uma extensão da sua vida, passa para os filhos, né? Porém, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque os filhos não são nossos. Eu Os acho que filhos esse é são o do maior mundo. desafio. Exato, esse é o maior desafio. E a gente demora para aprender isso, viu, Lívia? A gente demora muito para aprender isso, né? Hoje, meus filhos estão com quase 40 anos, né? Não tem ainda, mas estão aí se encaminhando. E a gente demora para aprender que os filhos não são nossos, eles são do mundo. A princípio, no primeiro momento, dá a impressão de que o filho é seu e que tudo que você fizer, tudo que você determinar, é para eles. Que eu posso intervir na vida deles, que eu posso mudar a vida deles. A gente muda a vida deles, sim, mas através da educação, através do respeito, do amor, daquilo que a gente quer pôr e ensinar para eles. Isso não significa que eles vão levar isso para a vida. Isso depende muito de cada um, né? Então, um acaba levando a questão da doutrina, a questão dos ensinamentos, outro acaba não, porque, na verdade, eles são espíritos que são emprestados para você, ou te é dado a oportunidade de desenvolver e determinar uma sequência de vida, né? Então, até 7 anos, tudo que você fizer em termos de respeito, educação, de moral, eles vão aprender e carregam, tá? Mas pode ser que eles desvirtuem, né? E às vezes a gente se choca, a gente fica frustrado, a gente fica extremamente frustrado. Essa frustração serve para os pais aprenderem, serve para eles também, né? Como aprendizado. E o Evangelho, ele vem te dar justamente essa experiência de você fazer marcas e histórias nestas vidas tão pequenas e que vai influenciar lá na frente, né? Agora,
E aí a gente tem que fazer o nosso melhor, o melhor. E a gente nunca sabe se a gente está fazendo o melhor ou não, porque não tem uma regra, não tem uma cartilha, não tem um livro que ensina. Isso não existe, ok? Mas a gente tem que estar sempre ligado à questão, eu pelo menos usava isso, né? A questão da religião, da doutrina, de fazer o evangelho, deles participarem desse evangelho enquanto eles eram menores, para que Deus te dê uma luz, um caminho, né? Uma intuição do que fazer. Foi esse o caminho que eu percorri, eu acho que funcionou, né? Mas a frustração existe, e enfim, e é só lá na frente que a gente vai saber se a gente acertou ou não, né? Não é isso? Nossa, depois dessa aula aí, só quero complementar algumas coisas que você falou. Primeiro que aquela psicóloga, ela deu aí uma aula de evangelho, né? Porque é exatamente isso aqui que o Emmanuel fala no capítulo, que precisa ter um peso de responsabilidade que antes da maternidade e paternidade não é a mesma coisa. Que, tipo, você não se dá conta do quanto você precisa se responsabilizar pelo fato de você ter espíritos para conduzir. E aí entra outra coisa que você falou importantíssima: conduzir. Os filhos não são propriedade, e aí, complementando outra coisa que você falou também, você falou assim, não tem uma cartilha. Tanto que o Emmanuel aqui não dita as regras, ele se limita a dizer do rumo que o evangelho dá para a paternidade e maternidade para fazer o certo. Então, o negócio é como você falou, se basear no evangelho, e aqui a gente está falando de espiritualização mesmo, colocar espiritualização, né, na vida dos filhos. A única dica assim que ele dá é que ele comenta dos desvios. Qual é o desvio? Excesso de ternura ou excesso de exigência, que são os extremos, né? Viver como se criar um filho, né? Como se fosse um bibelô, protegendo de tudo. Não adianta, porque depois ele não vai estar preparado para enfrentar seus próprios dragões, né, na vida. Ou exigência demais e principalmente não escutar, né? Porque se você acha que o filho é domável, né? Domável sem ser a educação, sem ser o diálogo, a frustração vai ser pior. E eu vou me limitar aqui, depois da aula que você deu, a complementar um tópico como filha, que é um reforço do que você falou, que não adianta criar o filho achando que vai ficar debaixo das asas, né? Apesar de eu sempre ter tido um caráter assim, muito independente, né? Sempre quis explorar as coisas com os meus próprios olhos, né? Sempre fui muito independente. Um depoimento pessoal também é que a minha relação com a minha mãe sempre foi bem difícil na adolescência. Eu não fui uma adolescência muito fácil, eu sempre questionei muito as coisas. E eu saí de casa relativamente cedo, um pouco depois dos 20 anos, e a minha mãe ficou com o coração na mão, achando que, tipo assim, pronto, se a gente não é muito próxima nesse momento, imagina agora que a minha filha vai embora, né? Morei em diferentes estados, ainda moro longe, morei sei lá, 2.000 quilômetros de casa, e aí ela, pronto, agora já era. E pelo contrário, a nossa relação se estreitou muito, então a filha foi para o mundo, e tivemos uma oportunidade diferente de construir os laços, ela, no caso, o laço de maternidade, e eu, o laço de filha. Então, foi uma experiência boa, porque a minha mãe falou assim, a filha é do mundo, né? Graças a Deus temos aí o espiritismo também nas nossas vidas, desde que eu nasci, para nos ajudar, para nos dar um suporte. Não significa que a relação fica fácil, significa que a resignação é maior, né? As armas para essa batalha são solidificadas. Como a gente já falou uma vez aqui sobre as armas, né? Sobre a preparação toda para as batalhas da vida. Acho que é isso, né? É assim, né? Quando você fala da adolescência, a adolescência é o período mais difícil de uma relação entre famílias, né? E como eu sempre trabalhei muito com os pais, seja na doutrina, seja na questão da escola, que eu trabalho, né? Então, eu sempre tive um contato muito grande com os pais, né? E a adolescência é uma fase muito difícil, gente. É muito difícil. É difícil para os pais, é difícil para o adolescente, que ele se sente perdido,
que ele tem uma explosão de hormônios, que é um negócio terrível, né? Que mexe com tudo, mexe com o humor, mexe com a alegria, mexe com a tristeza, mexe com o cara se achar o mais lindo, mas daqui 2 segundos ele se acha o cara mais feio. Eu sou o cara mais inteligente, mas daqui 2 segundos eu sou o cara mais burro do planeta. Então, tem esses contrastes, né? E essa questão de afronta existe no mundo inteiro, né? Então, para os pais, às vezes, quando eu falo isso para os pais, né? Pai, você não é o único que passa por isso. Às vezes tem mãe que começa a chorar e fala, não, eu acho que não. Eu sou a única pessoa que estou passando por essa situação. E não é, tá? Isso existe dentro de todos os lares. E é muito importante o diálogo, né? Aqui em casa também a gente tinha essa questão de ser muito difícil essa relação, né? E aí, quando você começa a ler, quando você busca a leitura e você vê que isso acontece no planeta inteiro, então é mais fácil você conduzir o diálogo para o próprio adolescente. Olha, isso que você está sentindo, todo mundo sente, isso está dentro de uma certa normalidade, mas a gente precisa aprender a conviver com isto, aprender a se relacionar com essa questão. E aí parece que a coisa fica um pouco mais fácil, porque eles se sentem culpados de sentir também essas coisas. Então, quando se fala desse sentimento, alivia. Eu acho que é isso. Isso. Muita coisa para assimilar e aos poucos dá para ir colocando em prática, sem querer milagre, né? Exato. Aos poucos. É um processo. É um processo. E é isso, acho que hoje o encerramento é seu, né? Eu acho que é meu. Então vamos lá. Respirando bem fundo, acalmando os nossos corações e mentes, principalmente os corações maternos e paternos que podem ter se angustiado, coração apertado aí com essa reflexão. Agora é hora de sentir o alívio para que a gente possa transformar toda essa conversa em reflexão e principalmente em atitude no nosso dia a dia, não importa a etapa que nós estejamos nesse processo de maternidade e paternidade, que possamos sentir bastante energia positiva fazendo bater mais forte o nosso coração, ao mesmo tempo que tranquiliza as nossas ondas mentais, para que a gente sintonize com os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que possamos mentalizar o símbolo da casa como uma forma de vibrarmos em uníssono, né? Todos juntos. Possamos sentir essa energia se expandindo pelo nosso organismo, que é o primeiro a ser positivamente afetado por essas ondas, por essas vibrações elevadas. Essa vibração se expande pelo nosso lar, envolvendo a casa dos nossos vizinhos, envolvendo todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, que possa alcançar o coração tanto daqueles que são queridos à nossa convivência no lar, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, quanto àqueles que temos maior dificuldade de convivência. Esses precisamos também fazer uma vibração e ainda mais especial, ainda mais fortalecida, para que a gente possa usar essas vibrações para ajudar a estreitar esses laços, a diminuir esses atritos. Que possamos expandir também a vibração até cobrir todo o nosso querido Brasil, nós que vibramos de lugares diferentes, tanto do Brasil quanto do mundo. Essas vibrações, tenhamos certeza que elas se expandem e se conectam de alguma forma. Inicialmente, então, mentalizando o contorno do nosso querido país em muita luz, direcionando a Ismael as nossas melhores intenções, para que possam ser utilizadas essas vibrações para despertar o coração, principalmente dos nossos governantes, em nível federal, estadual, municipal, dos 3 poderes, que todos envolvidos com a gestão do país sintam essa energia que desejamos de transformação, essa energia que os faz ouvir um pouco mais as intuições dos seus mentores individuais para o bom destino da nossa nação. E essas mesmas vibrações se estendem aos outros países do nosso querido globo terrestre, e que alcance principalmente o coração dos gestores, e no quesito da população, que alcance os corações em sofrimento, sejam opressões dos sentimentos, angústias, desespero, quanto dores físicas,
que possam ser amenizadas e principalmente os corações despertados para a esperança em dias melhores que virão. Essas energias se estendem também a todos aqueles que ainda praticam o mal, para que possam ter seus corações transformados aos poucos. Isso no âmbito da matéria e também daqueles que já estão do outro lado. Vibremos pelos desencarnados que estão em recuperação, aqueles que ainda estão perambulando, desconhecendo o ocorrido, aqueles que estão em sofrimento e principalmente aqueles que ainda estão endurecidos e enceguecidos pelo mal que praticam, que a nossa energia também cause transformação em seus corações e mentes. Assim, deixamos as nossas vibrações finais para que a espiritualidade utilize como for mais necessário e que nós possamos nos manter em vibração para sermos sempre um instrumento da paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.